Gente, eu vou botar no carregador que a bateria já tá comendo. E é como eu tava falando pra vocês, né, gente? Aí tem uma parte boa, né, de fazer vídeo, porque aí te facilita também, né? E aí na época foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí como eu tava falando pra vocês sobre a questão das doenças mentais, que hoje em dia as pessoas não estudam. E aí não adianta você discutir com gente ignorante que não sabe nada de doença ou de lei de coisa, né, gente? Eu aprendi isso também. E aí eu quero falar sobre isso, trazer mais assuntos aqui no canal e abordar mais sobre isso também. E eu tenho que baixar meu rádio porque eu já tentei gravar com o rádio ligado e o áudio vai todo e ele tampa a minha voz. Aí eu tenho que falar gritado. E aí no final eu acabo que rouca. E aí, né, gente, o que acontece? Aí aconteceu esse tipo de situação complicadas, né, que aconteceu nesses últimos 2 anos. E aí eu já tô tomando medidas em relação ao ano que vem, nos próximos anos, né, gente, em relação a isso, né, porque pra evitar, né, gente, problemas. E aí, gente, como eu tava falando, então pra você que quer falar mais sobre assuntos de doenças mentais, tem filhos com doenças mentais, a forma de criar é diferente, a rotina muda tudo. Quando isso aconteceu com a gente não estava muito preparado, a gente teve que se preparar rapidamente, né, gente? E naquela época ainda era um tabu, porque quando se é crente, cristão, né, a gente enfrenta preconceitos também na igreja por conta disso, porque aí as pessoas acham que a gente não tem fé em Deus, sendo que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas, elas levam tudo para aquele outro lado, né, que não tem nada a ver. E aí eu descobri depois, leva um tempo para você se adaptar à sua rotina, entender que a sua vida espiritual, a sua vida mental, a sua vida emocional, psicológica, ela segue o barco, tipo a vida da gente, a gente teve que aprender a seguir o barco, cada um de nós, independente dos problemas, né? A gente ter que se acostumar a sobreviver, que nem reaprender a caminhar, reaprender a andar. E aí, no início, a gente não saía muito, não queria muito estar próximo dos parentes, assim, nas festas. Então, muitas festas eu não ia dos meus parentes por conta da vergonha, ou então da reação deles em relação a tudo isso. Mas hoje é muito mais tranquilo, hoje é mais aceitável, hoje a gente própria que tem que aceitar, né? Nunca deve ser esperado do de fora. Você tem que entender que você é que tem que ser a primeira pessoa a aceitar, porque é de você o que vai partir, né, o progresso e não dos outros. E aí isso leva tempo, isso leva meses, isso leva anos, até que você consiga chegar a um ponto assim. Mas é bom fazer esses vídeos, outras pessoas também, porque aí tira da cabeça de muitas outras pessoas que estão passando por isso, entendeu? Achar que o mundo acaba. O mundo não acaba, ao contrário, o mundo começa. Depois disso que aconteceu, eu aprendi a ser uma pessoa bem mais humilde na minha vida, que eu não era. Também aprendi a me relacionar com pessoas que também tinham problemas nas suas famílias, que era uma coisa que eu também percebia que eu tinha preconceito. E não é aquele preconceito do tipo, eu sou preconceituosa, não. É aquele preconceito do tipo que no dia a dia você não percebe que nas suas rodas sociais não se encontram pessoas com deficiência, sejam elas físicas ou mentais. Ou então, por exemplo, como que na sua roda não encontra pessoas com outras origens. Isso, quando você percebe que na sua roda social não existe isso no meio da sua família, isso é um certo tipo de preconceito, é um certo tipo de racismo que se encontra no seu meio. E às vezes as pessoas não percebem, quando vê, elas estão no meio disso. Aí, quando acontece uma mudança radical, assim, de uma notícia, de um acidente, alguma coisa, até cair a ficha da pessoa e perceber e ter esse amadurecimento para reconhecer leva muito tempo, né? Eu no início eu não reconhecia e não percebia. Hoje, graças a Deus, consigo hoje levar isso como uma coisa muito transformadora para minha vida e consigo passar isso para outras pessoas que possam estar passando por esse tipo de situação, entende? E é a mais pura verdade. Uma vez eu conheci uma mãe que ela tinha problemas com o filho dela, eu não sabia que ela tinha problemas com o filho dela. Ele tinha problemas de surdez, né? E ele tinha muita dificuldade, porque quando aquele aparelho para de funcionar, né? É um desespero muito grande. E eu me lembro que ela sofria muitos preconceitos na igreja, de outras pessoas, porque as pessoas da igreja, elas não tinham paciência com aquele menino, né? Eles achavam que era demônio, sendo que não era demônio. Ele simplesmente tinha um problema de audição, entende? Ele tinha problema de surdez. E aí era muito difícil para ela conseguir, às vezes, o aparelhinho para botar no ouvido dele. E aí muitas vezes ela sofria muito
e não ia na igreja por conta disso. Então eu acho que a igreja tem que estar mais aberta para isso, né? Para mais preparada com departamentos específicos para cuidar de crianças, de jovens e adultos também, né? Porque uma coisa é você ter uma criança deficiente, uma criança especial, e outra coisa é você ter um adulto, um adolescente. O cuidado, o tratamento é diferente, né? A doação que você vai ter é muito diferente de quando é criança, né? Porque às vezes o problema, ele pode... Hoje em dia você consegue identificar o problema mais cedo, né? Mas existem muitos outros casos que às vezes você identifica o problema depois. E eu descobri recentemente também que no Rio Grande do Sul, o maior índice de doenças mentais no Brasil, o maior índice de doença mental é no Rio Grande do Sul. E ele parte com uma grande probabilidade de porcentagem em homens do que em mulheres. Mas existem muitas pessoas que estão atingidas com doenças mentais no Rio Grande do Sul. Não sei por que isso, mas existe um ranking, todas as nações existem um ranking estabelecido de porcentagens de doenças em cada estado daquele país onde aqui é mais atacado, onde aqui é mais, onde surge mais, onde gera mais índices. E aqui no Brasil o índice da doença mental é considerado bem mais no Rio Grande do Sul. Não sei se é porque é pouco tratado. Eu não sei, ainda tem sido estudado ainda pela ciência, né? E a gente procura ver o que os médicos dizem a respeito disso, enfim, os doutores que leem, as pessoas estudadas que estudam e se preparam para esse tipo de coisa. E uma das minhas maiores paixões é a psicologia, psiquiatria também. Estou estudando muito sobre isso, sobre a parte da psiquiatria, da psicologia. Uma das coisas que mais... Eu já gostava dessa área toda, e aí depois disso surgiu mais vontade de aprender sobre isso também. Então são coisas que eu me dedico também para aprender mais, até para poder orientar, né? Porque a gente estuda isso não para encontrar a pílula do milagre, porque isso não existe, né? O milagre existe, quando Deus quer fazer, ele faz. E também, se ele não quer, ele não é obrigado. Eu sempre digo isso para qualquer crente, bambambam, que bate no peito e fala, eu sou mais eu. Né? Não, Deus faz se ele quer. E se ele não quiser fazer, ele continua sendo Deus, né? Se ele quer que você tenha uma experiência com isso, se ele quer que você abrace uma ONG no futuro, ou abra uma instituição a respeito, não se sabe, eu sempre digo assim, a gente não sabe lá na frente o que Deus vai fazer com a gente, onde Deus vai nos colocar, né? Mas enfim, como eu tava falando, porque eu tenho muito crente que ainda vê tabu, ainda vê preconceito. Eu me lembro que tinha, na igreja onde eu congregava, tinha uma irmã que levava a filha dela pra expulsar demônio, achando que a guria tinha demônio, mas a guria não tinha demônio, a guria era especial, e ela achava que a guria tinha demônio. E por muitos e muitos anos, aquela menina era perturbada por muitas pessoas que botavam na cabeça dela achando que ela tinha alguma coisa, sendo que ela não tinha nada, né, gente? E aí, as pessoas que são incrédulas, que são agoureiras, enfim, e não é só crentes, outras pessoas de outras religiões acham que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, e ficam achando, que não sei o que, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu acho isso ridículo, né? Porque quando a gente senta com pessoas que são... E olha que eu conversei, ano passado, eu tava conversando com um doutor, e olha que a religião dele, ele é espírita, e ele deu risada quando eu tava conversando com ele sobre isso, sabe? Eu tava abordando esses assuntos com ele, e ele deu muita risada, e ele falou ali, conversando comigo, sobre como as pessoas são muito fechadas para a realidade do quesito medicina, para o quesito tratamento, para o quesito terapia, né? Elas levam tudo para a parte espiritual. Não digo que não tenha, a gente sabe que tem essa parte também espiritual. E para isso existem outras maneiras, outras técnicas, outras formas de se trabalhar. Mas anular a parte física, a parte do corpo, da alma, da mente, e só colocar o espiritual, aí eu já acho muito errado, porque os crentes fazem muito isso, e não são só crentes que eu vejo que abordam esse assunto de uma forma complicada, é pessoas de outras religiões, pessoas, por exemplo, bandistas, espiritistas, enfim, outras pessoas que seguem outros segmentos que também são ignorantes em relação, né, ao estudar, ao ler. Por isso que eu sempre recomendo, tanto crente quanto não crente, leia mais livros, estude mais, procure tratar mais sobre o assunto, antes de achar que tudo seja demônio, ou que seja encosto, ou que seja sei lá o que. Não, gente, porque é ridículo, tem coisa que é ridículo, sabe? E aí, até conversando ali com ele, uma pessoa totalmente diferente em termos do que acredita, e totalmente diferente do que aborda em relação a mim.
E que Deus, eu creio que foi Deus, inclusive, que usou aquele momento. E aí, conversando comigo, me deu, assim, uma visão mais aberta, mais ampla sobre a realidade, sabe? A realidade dos preconceitos que a gente coloca por medo. Porque o ser humano é muito cagão. Falei mesmo, gente. O ser humano, ele não sabe identificar uma coisa. Então, se ele não consegue dominar aquilo, se ele não consegue controlar aquilo, se ele não consegue identificar aquilo, ele já acha que aquilo é uma ameaça, que aquilo é um perigo, sendo que aquilo é muito natural, muito normal. Eu sou uma pessoa que eu não vejo coisas estranhas como perigo pra mim, sabe? Eu acho que tem que ser trabalhado, sabe? Eu sou uma pessoa assim muito relax. No início eu não era, mas eu aprendi lendo bastante livros de muitos doutores, psiquiatras, de todas as religiões, sejam crentes ou não crentes. Olha, eu já li de tudo um pouco, gente. Eu aprendi na vida que tem muita coisa que é o ser humano que coloca na mente, que cria, sabe? Que vai lá e projeta, sabe? Não tô anulando você cristão, porque olha, eu sou uma pessoa que eu sou crente, eu dou lugar, eu